Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Treze, 14. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Mais uma vez, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Marcos 16, 20, e nós vamos conversar um pouco nessa noite. Marcos 16, 20. Diz assim a palavra: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Queridos, hoje eu quero falar com você sobre um tema cujo título vai ser Cooperando com o Espírito Santo. Cooperando com o Espírito Santo. Eu quero, de uma forma bem simples e talvez bem didática, enquanto eu meditava nessa palavra e conversava com a minha esposa hoje à tarde, a gente chegou a uma seguinte conclusão: às vezes nós pregamos e você não compreende. E não estou falando mal aqui, né, de nada, nem de eu pregar de uma forma que você não entenda, ou de você não entender o que eu estou falando. E a nossa função aqui é ser facilitador e não dificultador das coisas. Mas existem coisas que são tão simples e que nós complicamos um pouquinho. E nós precisamos cooperar com o Espírito Santo de todas as formas. Eu quero dizer para você que você é um cooperador com o Espírito Santo, diga amém. Você é um cooperador com o Espírito Santo. E entender o que é essa cooperação com o Espírito é fundamental. Queridos, eu vendo assim as coisas acontecendo na igreja, e elas estão só começando. Em nome de Jesus, tem coisas novas para vir, para acontecer, e nós não vamos perder aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Mas eu me alegro de ver esses adolescentes tocando aqui, e não é só porque a minha filha está tocando aqui, que é a adolescente que está tocando, mas porque isso está sendo geracional. Porque eu já tive inúmeras bandas tocando, que a gente trabalhou na formação, e sempre era filho dos outros, não eram os meus. Na verdade, eu comecei a ensinar e tocava adolescentes aqui em cima não, mas em cima, que eu digo no altar, num púlpito de uma igreja, antes mesmo de eu ter filhos. E aí eu começo a ver o processo de como Deus trabalha, né? Eu não sei se você, pai que está com o teu filho aqui em cima, não sei qual é o teu sentimento, mas o meu é uma alegria total. Porque nisso também nós cooperamos com o Espírito Santo de Deus, para que não falte músicos na casa do Senhor. Porque no meio dos louvores Ele é entronizado. Pai que está com o teu filho aqui, eu vou dizer, isso não tem preço algum que pague, não só para estar tocando, mas cooperando em qualquer lugar, em qualquer momento, quando o teu filho está, ou você. Então é geracional, queridos. Você começa cooperando, os teus filhos vão cooperar, daqui a pouco são os teus netos cooperando, e as coisas vão se desenvolvendo. E o mais sadio de tudo isso é que quando nós entendemos a função do Espírito Santo em nós e através de nós, a igreja começa a ter um crescimento saudável, um crescimento que vem do Espírito. O apóstolo Paulo falando, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Então o Senhor,
E aqui quando fala que o Senhor cooperava, o Senhor que está falando aqui é o Espírito Santo, queridos, cooperando com os sinais. E voltando lá para o primeiro versículo, eu quero te dar uma orientação antes de te dar 2 exemplos aqui, que eu acho que são fundamentais. A graça do Senhor Jesus Cristo, essa saudação final de 2 Coríntios é muito importante. É conhecida por nós. Todos nós entendemos que somos salvos pela graça. Se fala muito sobre graça, fala que Jesus trouxe a graça, que não vivemos mais na lei, vivemos na graça. Então a palavra graça para nós está muito, não vou dizer que praticável em nossas vidas, ou praticada por nós, mas é compreendida de certa forma, entender que foi tudo pela graça, não tem a obra da tua mão, é porque o Senhor decidiu fazer. Então você olha, quando você pensa em graça, qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça? Jesus. Ele fez tudo pela graça. E aí quando fala aqui o amor de Deus, aí você fica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus é amor. Que coisa maravilhosa. Ele amou o mundo, Deus é amor. Então assim para nós fica muito, muito simples entender que Deus é amor, Ele é um Pai que ama. Nós temos sido ministrados e entendido isso, que o Senhor nos ama. Só que agora, quando fala em comunhão do Espírito Santo, nós não entendemos. Quando fala em comunhão do Espírito Santo, nós não compreendemos o que está acontecendo. Nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós entendemos tudo que Ele fez por nós, somos gratos por isso, celebramos a vida de Cristo que recebemos, celebramos o amor de um Pai que mandou seu Filho por nós, e essas duas pessoas, que são uma só, com tempos, para que você entenda, tempos diferentes de ministérios, o serviço não terminou. Quando Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho, quando Ele sai, fica o Espírito Santo trabalhando ainda, e não vai parar. Só que o processo aqui é entendermos que a graça nos alcançou, nos conectou ao Pai que nos amou, e agora, como estamos fazendo? O que nós vamos poder fazer? Porque a nossa vida não é simplesmente para ser salvo, não é simplesmente para sermos amados. Olha, você não percebe que isso é um tanto quanto carente da nossa parte? Nós queremos a salvação, agora estamos seguros. Queremos um Pai que nos ama, agora está ok. Mas a parte interessante que nós precisamos desenvolver, que é uma comunhão. Deus não quer ser o teu Salvador e o teu Pai amoroso simplesmente. Ele quer relacionamento. E o relacionamento ele acontece pela comunhão do Espírito Santo. Se você for pensar nesses 3 aspectos de Deus, eu, Aguinaldo, cheguei à seguinte conclusão: nós estamos negligenciando alguma coisa. Porque salvo eu sou, tenho certeza disso. Vivo na graça, a graça de Cristo. Agora, e a comunhão com o Espírito Santo? Eu sei que o Espírito Santo habita em mim, mas você sabe o que é comunhão, queridos? Hoje à tarde eu tive um momento de comunhão com a minha esposa. Eu e ela tomando um chimarrão, sentado na benção, descascando amendoim. Coisa boa, né? Quando tu faz um amendoim torrado, fica descascando. E a gente se conteve, ninguém comeu. Era só para descascar e botar no potinho. Porque geralmente é assim, né? Quando tu começa a descascar o amendoim, né? Tu vai comendo junto e às vezes tem mais casca de amendoim nos dentes do que na forma, né? Mas estava tão bom conversar e estarmos juntos ali naquele momento, que a gente esqueceu do amendoim. Só estava trabalhando com os dedos ali, debulhando, botando um potinho. E foi bom. Eu tinha um pastor que fez o meu casamento, inclusive, pastor Silvio César Fernandes Viana, nome comprido. Mas ele dizia, eu era ainda um jovem, e ele era um excelente músico, tocava muito bem violão, e ele me ligava às vezes e dizia assim, Aguinaldo, o que tu está fazendo? Está em casa? Está fazendo o quê? Eu disse, nada, pastor, então não vem fazer nada aqui em casa, rapaz. Era carioca. Então não vem fazer nada aqui em casa. E daí a gente pegava um violão, eu e ele tocando, cada um com seu violão, e ficávamos um tempo cantando músicas, aprendendo acordes, vendo dissonâncias, essas coisas legais assim, que talvez tu nunca teve essa experiência, mas o interessante era assim, às vezes ele me ligava, Aguinaldo, vem cá. E lembrando que nesse tempo, queridos, eu não tinha carro, eu tinha bicicleta, e eu morava com meus pais, ainda não tinha casado. Eu tinha que pegar a bicicleta e andar 2,8 km para chegar na casa do pastor.
pedalando para chegar lá e estar junto com Ele. E queridos, a Aline até brincava que o pastor Silvio nunca ia ter gripe, porque tinha sempre um xarope ao redor dele, né? Palavras sábias da minha, naquela época ainda, namorada, né? Porque era um pouquinho de ciúmes, né? Porque a gente tinha bastante relacionamento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse tempo de andar junto era precioso na minha vida. Tive tempos também com outros pastores, mas esse marcou principalmente pela questão da música. Mas ele dizia para mim algo que era importante: relacionamento, intimidade, você comer 1 quilo de sal com uma pessoa. E essa frase ele sempre dizia: é você, em vez de colocar o amendoim descascando ali, né, e tomando mato, é você colocar 1 quilo de sal e ficar ali com a pessoa até que o sal acabe. Ninguém come sal de colherada, queridos. Isso quer dizer que leva tempo. Para que a gente possa se relacionar, leva tempo. E esse tempo não quer dizer que é custoso, mas que você precisa decidir sentar e sem pressa receber aquilo que é proposto por você nessa troca, tanto de pessoas com pessoas. Para isso se chama discipulado, discípulo ao lado, e é andar junto. Mas aqui eu não quero falar do que eu posso fazer por você, ou que você pode fazer por alguma outra pessoa, que é muito importante, e a gente pode estudar isso aqui, falar sobre isso num outro momento. Agora eu quero falar você e o Espírito Santo. Como está a tua comunhão? Você tem comido 1 quilo de sal? E eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele faz a mesma chamada. Eu, como um jovem, amava estar junto com o meu pastor. Ele ligava, eu dizia: pai, mãe, você não estava fazendo alguma coisa? Geralmente isso aí acontecia depois das 18 horas, já tinha chegado no trabalho, ou final de semana também. E eu ia, por prazer de estar junto com ele e cantarmos, estávamos juntos. Ele gostava muito de tomar água tônica. Ele tinha fardos de água tônica na geladeira. Eu não gostava daquilo, mas até água tônica eu tomava com ele, porque quando ele servia o copo para ele, ele servia para mim também. Eu tinha que engolir uma água tônica que eu não... Agora, ainda bem, não sei se ele vai ver isso aqui, mas eu não gostava. É aquele negócio meio amargo. Mas, querido, o que importa? As amarguras que a gente tem que passar quando estamos diante da doçura da comunhão. Queridos, comunhão é doce e nos faz esquecer das amarguras da vida. Não falo do meu pastor, falo do Espírito Santo com você. E ele te faz o convite todos os dias. Mas nós estamos sempre tão ocupados que não conseguimos parar. Então nós entendemos da graça, nós entendemos do amor, mas temos dificuldades em nos relacionarmos. E a Bíblia nos traz 2 ensinos aqui poderosos que eu quero falar com você. E no final desse culto eu quero orar com você e quero, por aquilo que o Senhor tem colocado em mim, por aquilo que eu creio que está na minha vida. E eu não posso negligenciar, tenho falado na oração e falado com os irmãos aqui. Nós não podemos negligenciar aquilo que está colocado sobre nós, aquilo que recebemos, porque às vezes a gente começa a esquecer. Queridos, a situação não vai melhorar não, o mundo não vai melhorar não. As coisas da vida, as agruras, as dificuldades, elas só tendem a aumentar. A manifestação do anticristo está muito perto, e não estou falando de escatologia aqui, mas vai vir muitas dificuldades. Agora, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você vai se sentir só e sem saber por onde andar. Eu lembro do texto ali em Atos, quando a igreja estava perseguida e estava sendo ameaçada, que se eles voltassem a pregar eles iam ser mortos. Aí eles se reuniram e começaram a orar. E aí sabe o que aconteceu? Um dos discípulos orando assim: Senhor, olha para as suas ameaças e faz com que nós pregamos com toda intrepidez. Queridos, eles não pediram socorro, eles não pediram refúgio, eles não pediram: protege com a tua mão poderosa, nos guarda, agora nos esconde, nos faz sobreviver, dá um escape, manda os teus anjos batalharem a nosso favor. Eles simplesmente disseram: Senhor, olha para as suas ameaças e faz com que nós pregamos com mais intrepidez. Sabe o que aconteceu? O lugar tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo. Porque é no momento em que você precisa de algo extraordinário e sobrenatural, que aquele com que você se relaciona, com quem você tem comunhão, vai te encher e vai dizer: ei,
não te preocupa e nada tem na tua vida como preciosa, contanto que você cumpra o chamado que o Senhor tem para você. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Há um Deus que está com você, há um Espírito Santo que habita aí, quer ter comunhão com você. E a comunhão, ela é um processo. E quando você começar a desenvolver isso, o Espírito Santo vai começar a fazer coisas em nós e através de nós. Não se preocupe com a obra de Deus. Fixe no Deus da obra. Não queira fazer algo para Ele. Procure estar com Ele. Porque quando você estiver com Ele, Ele vai te direcionar em tudo que você deve fazer. E Ele vai trabalhar por você. Às vezes nós temos mais demora nos nossos resultados, porque nós tentamos tanto no nosso braço resolver. E esquecemos que Ele nos convida a estarmos juntos. E termos comunhão com Ele e dizermos: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu me rendo. Eu não vou negociar mais nada, meu tempo, aquilo que eu tenho. Eu quero simplesmente ouvir Tua voz. Queridos, não é fácil. Não é fácil negar a vida da alma. Não estou dizendo que não é fácil ouvir a voz de Deus. O detalhe é que se nós não pararmos, nós não vamos conseguir entender o que é a comunhão com Ele. E a comunhão com Ele é diária, todos os dias. Redundante, mas importante falar isso para você. É todos os dias. Você decide. A tua experiência, querido, aquilo que você teve no passado é muito precioso. Mas passou. Para mim é muito marcante o que eu tive no meu encontro. Hoje eu vi uma homenagem a outro pastor querido. Alguém homenageando, estava lá visitando ele em Santa Bárbara do Sul, pastor Jorge Luiz Ramos do Amaral. Eu sei todo o nome dos meus pastores, completo. Pastor Jorge foi meu pastor dos 15 até os 19. E o pastor Jorge, vocês conhecem, participou conosco, já esteve pregando aqui, Encontro com Deus. E aquela pessoa homenageando ele lá. E daí eu me lembrei dos tempos que eu vivi com ele também, das coisas. O pastor que me pastoreou na adolescência, depois quando eu fiz meu encontro com Deus em 2005, e foi poderoso. Tem um testemunho lindo do que aconteceu pós, já contei aqui para você. Quem estava lá? No momento que eu tive dúvidas, porque eu era um batista tradicional, e eu fui ensinado por ele, que os dons tinham cessado no período apostólico. O pastor Jorge Luiz Ramos do Amaral me ensinou isso. E dizendo que não tinha dom de línguas, que não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha milagre, não tinha nada. Quando eu estou lá no meio do batismo do Espírito Santo, todo retraído, me passa aquele homem impossível de não ser visto, né? 1,93 m de altura, passando lá pelo meio e falando em língua estranha no meio daquele negócio assim, não é a mesma pessoa. Aí acabou aquela ministração, eu fui lá assim: agora o senhor senta aqui, me explica. Me explica, porque o senhor me ensinou na minha adolescência que não tinha nada, e como é que tu está aí nesse movimento? E como é que eu recebi algo de Deus também? Daí, como uma bênção de Deus, eu não sei se ele vai lembrar disso, se escutar essa pregação, mas ele sentou e nós ficamos um bom tempo conversando sobre as coisas de Deus. E ele disse assim: eu simplesmente ensinava aquilo que eu conhecia. Agora, depois que eu recebi do Senhor, Aguinaldo, é impossível a gente negar aquilo que a gente recebe. Enquanto você não recebe, não tem como você ensinar. Enquanto você não recebe, não tem como ensinar aquilo. Comunhão, queridos, comunhão. E assim, a experiência que eu tive, e aí o esclarecimento que eu tive por um pastor, foi uma experiência no passado. Só que a comunhão com o Espírito Santo, ele tem coisas novas para você hoje. E às vezes eu vejo a igreja num aspecto até saudosista. Pastor, nós precisamos fazer um encontro com Deus de novo, porque dá uma saudade daquele tempo. Porque no encontro com Deus as coisas acontecem. Porque no encontro com Deus a gente vê isso, vê aquilo. Amo o encontro com Deus. Mas o Deus que você se encontra num final de semana habita em você, que é relacionamento todo dia. Vou falar de novo. O Deus que você se encontra num final de semana, num evento desse, habita em você, que é relacionamento todo dia. Diga amém. Queridos, minha intenção aqui não é dizer que você não se relaciona, ou que você se relaciona. Eu estou querendo aqui desenhar para você, como conversei com a minha esposa. Nós precisamos entender os processos da nossa vida. E entender que Deus tem algo novo para você hoje. E amanhã, quando clarear o dia, Ele tem coisas novas para você. E você não pode se contentar com o pão de ontem, porque Ele tem pão novo todo dia. Ele é o pão da vida. Ele tem óleo novo, vinho novo, coisas novas para derramar todos os dias. Sabe como? Com a comunhão com o Espírito Santo. Ele quer te direcionar, Ele quer ser teu guia, quer ser o teu Senhor.
A palavra de Deus fala em Romanos 8,14, coloca para nós, por favor. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados, é dizer exatamente, eu estava lendo essa semana algumas coisas do livro de Atos, te dou essa orientação, leia o livro de Atos, queridos. É surpreendente, foram impedidos pelo Espírito, o Espírito disse isso, separem-me fulano, o Espírito disse, e após o Espírito falar, nós oramos por fulano. E eu fico olhando assim, mas que Espírito é esse que fala com esse povo desse jeito, assim, toda hora, fica falando? Não é que ele parou de falar, é que nós paramos de ouvir. Não é que ele parou de direcionar e seguir, porque todos que são filhos de Deus, você é filho? Está meio em dúvida. A irmã, gostei da irmã Elaine, já levantou a mão, é isso aí. Tem que se posicionar. Você é filho? Amém? Você é. Então você pode ser guiado por ele, ele quer guiar você em todos os processos. Todos os processos. Só uma palavra para a irmã Elaine. Hoje estava chegando aqui e eu vi também tenho saudade. Eu vi seu post lá. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, compartilhei até com a minha esposa, chegando aqui, disse assim, pois é, eu sei que tem saudade, mas eu fico imaginando aquele sorrisão do nosso irmão, quando chegou lá no lugar, no paraíso de Deus. Minha irmã querida, fica sabendo disso no teu coração. Ele abriu aquele sorriso lindo e disse assim, valeu a pena. Eu garanto que ele não tem nenhum momento de arrependimento. Toda a história de vida que vocês passaram, e ele chegar e encontrar, minha irmã, esse é o ápice da vida cristã. Nós encontrarmos com o nosso mestre, com o nosso Senhor, ser recebidos por ele. E eu garanto que tem gratidão no coração dele. Não tem amnésia no reino de Deus. Ele deve lembrar, ele vai lembrar de vocês, ele vai lembrar, eu estava dizendo assim, ele deve lembrar até do pastor, né? Às vezes chato, o irmão Vanderlei, que estava sempre junto ali, aquele povo. Queridos, isso não é apagado na nossa memória. E sabe o que ele chega diante do Senhor e diz assim, poxa, olha só, passei por tudo e estou aqui. Queridos, esse é o nosso lugar, essa é a nossa expectativa. Se na morte, se na vida, nós estamos com o Senhor. Só que o mesmo Jesus que ele encontrou face a face, quer encontrar você diariamente agora. Inclusive você, minha irmã, o mesmo aplauso do Senhor, ele quer encontrar você diariamente. Não deixe para viver a presença após partir ou quando ele voltar. Ele tem presença para você hoje. Ele quer falar, quer comunicar, quer falar no teu ouvido, ele quer dizer, ele quer falar no teu coração. E queridos, nós temos que ouvir a voz do Senhor sobre nós, entendermos o que ele quer, sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E quero contar que a Bíblia mostra aqui, duas coisas para vocês. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas eu quero te mostrar dois exemplos que a Bíblia dá para você entender muito, muito certo aqui. O primeiro está em, deixa eu ver se eu marquei, é Êxodo 25. Êxodo 25, não sei se é o 9, acho que eu não marquei, queridos. Olha aí, a cabeça está boa. Conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Êxodo 25, 9. O Senhor diz, ele dá um modelo para construir o tabernáculo. O tabernáculo nós já estudamos aqui, e esse ano tem de novo. Todo ano tem um seminário. Nosso ministério, o Ministério do Tabernáculo, todo ano tem um seminário. Eu já estou orando, estudando. Nós vamos fazer um seminário aqui, montar o tabernáculo. O meu sonho ainda é fazer as cortinas ao redor, né, que nós não conseguimos fazer ainda. Então, fazer todo o processo aqui para você participar, entrar nesse movimento, não só ver. Mas quando o Senhor manda construir o tabernáculo ele é um modelo de Cristo, ele é um modelo da história da humanidade, ele é um modelo de comunhão com o Senhor. Então nele você pode ver tudo aquilo que Deus desenhou, está no tabernáculo, porque o próprio Cristo lá em Hebreus é dito que ele era o mais perfeito tabernáculo. Tabernáculo então não é simplesmente uma ilustração ou algo que o Senhor, mas era um modelo que o Senhor mostrou a Moisés e disse que tudo deveria ser feito conforme aquilo que ele viu, conforme a visão que ele teve. E queridos, eu quero falar a respeito da intimidade com o Espírito Santo e do nosso relacionamento com ele nessa noite, com esses dois modelos. O primeiro está aqui,
em Êxodo 25:9, aonde está dizendo que era para fazer conforme um modelo. E esse modelo tem algo muito interessante para você aprender. Talvez você não saiba o que é o tabernáculo, mas o tabernáculo era um templo móvel, uma tenda que o Senhor mandou Moisés construir. E ele era constituído de 3 partes. Vamos começar na parte central. Era o Santo dos Santos, um lugar quadrado, onde ficava a Arca da Aliança, com uma cortina que dividia, por causa da glória e da presença do Senhor, que se o homem entrasse ali, morria. Então, nesse quadrado, e tudo que era um cubo, na verdade, tudo que é cubo na Bíblia fala de santidade, fala de Deus. Então, era um cubo, o formato dele, tem as medidas na Bíblia, e a presença de Deus estava ali. Daí, separado naquela cortina, vinha o santo lugar, o santíssimo lugar, ou Santo dos Santos, e o santo lugar. O santo lugar era o lugar onde estava a mesa da preposição, que tinha 12 pães, o candelabro, que é a menorá, com 7 castiçais, e o altar de incenso, das orações, que ali ficava. Nesse lugar o sacerdote trabalhava. E a terceira parte era o ato exterior, o pátio, que era cercado todo de cortinas, nessa tenda, que fazia todo o terreno ao redor, e o átrio exterior, porque ele abrangia todo esse, até por trás da tenda, porque ele representa o corpo na estrutura. Santo dos Santos, o Espírito, santo lugar, a alma, e o átrio, o corpo. Nessa parte exterior estava o altar de sacrifício de bronze e o lavatório, a bacia também de bronze. E queridos, a primeira porta, quando você entrava no pátio, se chamava caminho. A segunda porta que você entrava, que tinha as colunas ali, se chamava verdade. E a última porta, que era dividido por um véu, até o momento em que Cristo vem e rasga esse véu, era chamada de vida. Jesus, em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar nesse lugar de vida se não passar por esse processo. Então, já estudamos o tabernáculo, e falando isso você deve lembrar, mas eu quero dizer para você que há um processo aqui de comunhão. Para que nós venhamos ter a comunhão com o Espírito Santo, você precisa entender que o pátio é o lugar onde está o seu corpo, aonde você representa a sua carne, a sua vontade. No pátio, quando nós entramos em oração, o primeiro momento, o primeiro lugar onde nós estamos em oração é o exterior, é o nosso corpo. Eu quero dizer para você algo importante: comunhão com o Espírito Santo não é impossível, não é difícil de fazer, de ter, mas ele precisa abrir mão das nossas coisas. Porque quando você para orar, queridos, quando você para orar, a tua mente, ela é metralhada por pensamentos, afazeres e preocupações. Cada vez que você parar para orar, a tua mente começa a devagar. Você já percebeu que você está orando às vezes assim, e de repente você já está pensando em outra coisa que tem que fazer? E daí, se tu vai para a oração com o celular, é terrível, né? Porque fica WhatsApp chamando, outras coisas, só se tu desligar a internet. Aí tem gente que gosta de botar música, desliga a internet e fica sem música, né? Então, é complicado. Feliz daquele que sabe tocar um violão. Olhei para Adenauer e lembrei. Que daí você pode ir com um violãozinho para lá e aí fazer o teu momento. Então fica a dica aí, quem quiser aprender a tocar violão, nós temos a escola para os adolescentes aí. Brincadeiras à parte. Mas você precisa entender que nesse momento em que nós nos colocamos para a oração, muitos conflitos vêm na nossa mente. E esse tempo de sairmos desse lugar para entrarmos no santo lugar leva tempo. A comunhão, ela é diária. Preste atenção, você tem que perseverar. E eu vou dizer para você, talvez você vai olhar para mim e vai achar que é uma loucura, mas eu vou dizer assim, que leva de 30, 40 minutos até 1 hora para você sair da carne e começar a entrar no Espírito na tua oração. Pastor, tá louco, eu nunca orei, eu não consigo orar nem 10 minutos. Como é que eu vou ficar 40 minutos orando? Acho que eu não tenho nada para fazer? Isso eu já ouvi, não é só uma expressão. Sabe o que acontece? É que justamente nós temos muito o que fazer. Aí eu vou te reportar um lugar muito especial. Jesus chega numa casa e ele é recebido por 2 irmãs. Qual é o nome delas? Marta e Maria.
Marta queria agradar o Senhor. Ela amava o Senhor Jesus tanto quanto Maria. Só que ela começou a fazer muitas coisas, se ocupar. E eu tenho que agradar o Senhor, eu tenho que agradar o Senhor. Maria, porém, senta aos pés de Jesus, se aquieta e só escuta. E passa um tempo ali. Não sei quanto tempo, a Bíblia não fala. Mas ela tarefada, de repente ela se indigna e diz assim: Senhor, não te importas que eu sirva sozinho? Enquanto Maria está aí parada? Aí Jesus responde a chave da oração: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, sendo que só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Queridos, escolha a melhor parte, entre nesse lugar, e depois que você vencer todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, todas as coisas que você tem que fazer, e eu te dou a dica: entra com um caderno na mão, se começar a vir coisas, lembranças que tu tem, porque ali parece que vem tudo da tua agenda, né? Que tu tem que usar. Vai colocando na lista, ok, para te não perder. Anotou? Que daí tua consciência fica tranquila, ok, não vou esquecer. E deixa o caderno de lado e continua orando. Depois que você passar nesse processo, queridos, perseverar nessa comunhão, aí você vai entrar na esfera da alma. Na esfera da alma é onde estão os teus desejos e vontade. Você já venceu a carne. Lembrando que nós estamos unidos em Cristo pelo mesmo Espírito. Você está entendendo a palavra aqui, queridos? A carne tem que morrer. Morrer no sentido das nossas preocupações. E entrarmos ali e continuarmos orando, perseverando. De repente a gente se rende, porque não tem mais desculpas para dar. Aí os nossos desejos começam a ser colocados diante do Senhor. E aí tem esse período de oração, de intercessão, de estar ali por nós mesmos, colocando, nos derramando diante do Senhor. Ali nós vamos ver que Ele é o nosso alimento. Lá a gente começa a dizer: Senhor, Tu é o meu Senhor. Tu tenta adorar lá fora e parece que nada é completo. Aí quando você chega ali no santo lugar, que é a segunda fase da tua oração, aí de fato você vai ser iluminado pelo candelabro. A luz de Cristo vai começar a brilhar em você através da palavra, através da intercessão. O altar, todos esses símbolos falam daquilo da nossa vida de oração. Até que chega um momento em que o teu espírito vai conectar com o Espírito de Deus. E você vai conseguir, porque não tem mais divisão. Você vai conseguir chegar no santo lugar. E aí o Espírito Santo vai começar a falar com você. Aí você chegou no ponto de comunhão. Pastor, então quer dizer que toda vez que eu for orar, eu vou demorar 45 minutos para poder me desligar das coisas, para me conectar em Deus? Isso depende muito de você. Se você tem comunhão todos os dias, você não deixa a carne ganhar força. Você está sempre abrindo mão. E de repente você vai conseguir isso em menos tempo. E vai chegar um momento que de tanta comunhão, a tua carne já vai estar liberada para ouvir o que Deus quer. Esse é o processo, queridos. Talvez o tabernáculo não fique tão claro para você, mas eu quero dar um segundo exemplo, que está lá em Ezequiel 47. E finalizo com esse exemplo. Há uma perseverança. E até escutava o apóstolo o Alice falando, e depois eu fui ver, comecei a estudar sobre isso, e escutar alguns audiobooks, que eu gosto de ler, mas também gosto de escutar audiobooks, que facilita, porque eu descobri que estava escutando na velocidade 2, então você consegue ir mais rápido. Mas quando eu comecei a estudar o Ezequiel 47, eu compartilhei isso na oração, numa das manhãs, acho que foi nas manhãs ou na oração vespertina, com a igreja. Deus dá um segundo modelo. Olha o que diz Ezequiel 47. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Pode colocar o próximo. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Agora para só um pouquinho. Você ouviu que, segundo a expressão, me fez passar, 2 vezes. Águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas. 3ª vez, me fez passar, que me davam pelos lombos.
E mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Queridos, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Senhor quer nos guiar, e tem até uma música que nós cantamos aqui na igreja, falando sobre o rio de Deus, né? O rio de Deus, e parece que o rio está vindo e vai vir inundando e vai fazendo aquilo que, e a gente diz, entra pelas casas, passa por tudo que é lugar, e parece que a gente está esperando, queridos, que o Espírito Santo venha e inunde. Que a gente parece um povo que está esperando um dilúvio de Deus. Mas eu quero dizer para você que Ele não vai te inundar. Você entra nele. Diga amém. Você entra no rio e Ele te faz passar pelo rio. A gente fica esperando que venha um tsunami espiritual e que leve todo mundo, e agora eu estou cheio de Deus. Não, queridos, porque o detalhe é comunhão. Você começa a andar nesse Espírito e passo a passo você vai chegar nele. Só que você vai ver um detalhe, que são 500 metros, 1000 côvados é 500 metros, ou 550, dependendo da medida do côvado. Tem duas medidas, 50 ou 55 centímetros no Antigo Testamento. Então você precisa entender que vamos arredondar para 500 metros. Olha o que esse homem, que é um anjo que foi enviado para fazer a medição do templo, um texto muito profético, Ezequiel 47, está falando a respeito do mover do Espírito. E ele diz assim, ele mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar, guiando. Ele está guiando você a andar. Queridos, são 500 metros de água no tornozelo, que você vai ter que caminhar. E só vai subir para o joelho depois de andar 500 metros com a água no tornozelo. Lembra lá do tabernáculo? Você entra numa água que está no tornozelo. Só que o que nós queremos é mergulhar em Deus. Só que se você não caminhar e não andar no processo, você vai ficar com a água sempre no tornozelo. E é nós que nos dispomos a fazer. Mas como pastor eu não consigo, porque minha mente começa a trabalhar comigo. Por isso que nós vencemos as nossas batalhas da mente. Esquece tua mente, porque eu quero dizer para você, o teu espírito na verdade está pronto. Acho que algum Jesus falou isso, né? Algum Jesus não, o nosso Jesus falou isso. O espírito na verdade está pronto, mas a tua carne é fraca. Então você precisa vencê-la. Ela não consegue segurar aquilo que o espírito tem. Então são 500 metros caminhando com água no tornozelo. Depois ela vai para o joelho. Você está intensificando a tua comunhão com o Espírito Santo. Porque o rio de Deus é o Espírito Santo que está em você. E a Bíblia fala em 2 vezes que ele vai fluir do seu interior para a vida eterna. O rio de Deus está em você. Mas você precisa mergulhar nele. Caminhando, andando nessa presença. E aí, depois dos 500 metros caminhando com água no joelho, mais 500 metros, queridos. E olha que eu vou dizer uma coisa. Caminhar dentro de um rio não é fácil. Nós estivemos no Jump Summer House. Agora me esqueci o ano que foi aquilo. Mas estivemos lá e nós tínhamos uma praia que nós fomos. Não sei se o pessoal vai lembrar. Que a maré, conforme a maré, no início a gente passou, foi quase uma experiência assim. Ela estava rasinha, e depois quando a gente foi voltar à tardinha, a água dava acima dos lombos já, né? E tinha lugar que ficava ruim de andar, e conforme o lado que você ia, ela passava do peito. Naquela travessia, era um canal que enchia com a maré alta. O pessoal lembra, né? Então assim, para voltar, uns tinham que voltar meio nadando. Mas o que eu quero dizer para você é que caminhar dentro de um rio de tornozelo já dificulta um pouco. No joelho, mas no lombo já é mais complicado. Agora, em águas profundas, você não consegue. E preste atenção, no tornozelo, no joelho e no lombo, você tem o controle. Você caminha dentro do rio. Agora, em águas profundas, você é levado por esse rio aonde quer. O vento sopra aonde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. O rio que Deus quer te colocar é ir para um lugar que você não tenha mais controle da sua vida, porque aí você vai se deixar guiar por aquilo que Ele quer fazer em você. Está entendendo a palavra, queridos? Então nós precisamos entrar nesse rio de Deus, até o momento em que
O detalhe é que muitas vezes nós chegamos nos lombos e nos dá temor. Porque hoje eu conversava com a minha esposa. Hoje os diálogos estão na pregação. Eu conversava com ela, dizendo que nós sempre tivemos o controle de tudo na nossa vida. Muito organizados, controladinhos, certinhos em várias coisas. De repente, como que um vendaval na nossa história derruba toda a nossa capacidade de organização e de controle. E sabe o que dá uma sensação? Uma sensação de desespero. Porque a partir daquele momento, você não sabe mais o que fazer, nem como se organizar. E aí, eu já me questionei em alguns momentos: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar nesse tempo? Porque eu sempre fui fiel nas minhas finanças, em todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração. Eu te sirvo há tanto tempo. Sou falho, mas o meu coração está em Ti. O que o Senhor está querendo me ensinar? Sabe o que eu tenho recebido no meu coração? Uma palavra que você precisa aprender: dependência. Dependência. Se Ele é teu Senhor, Ele vai te conduzir às águas profundas. E querido, até uma expressão que ficou feia falar de púlpito, né? Porque o pessoal usou muito aí fora, mas eu ia, não com a intenção do que ficou meme quase um tempo atrás, mas se joga, querido. Se joga, porque quando Ele conduz, não queira ter o controle daquilo que você nunca vai conseguir controlar. Você não controla nem o teu dia de amanhã. Há pouco falamos do nosso irmão Fernando. Tinha quantos planos? Mas a vida daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é assim. No momento oportuno, quando o Senhor deseja, Ele recolhe aqueles que são preciosos. Como diz a palavra, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E assim as coisas acontecem. Agora, como nós estamos? Estamos nessas águas profundas, deixando Ele nos conduzir. E aí essas coisas começaram a me angustiar um pouco. Mas eu tenho percebido o cuidado de Deus em detalhes. Sabe? E queridos, não é fácil depender. Tem até uma música que a gente canta, faz dias que eu não canto aqui na igreja, né? Sei que depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso confiar e descansar no teu amor. Que Ele pensa em viver perigosamente. De tu ver o boleto para pagar, você vê uma conta para acertar e o recurso não chegar. Queridos, eu fui ensinado na minha vida a não pagar juros. Hoje em dia, pela fase que estou passando, eu só me contento em poder pagar aquilo que tem que ser pago. Uma aprovação. Pastor, está se queixando de alguma coisa? Não, estou te ensinando. Só que eu vou te dar uma boa nova aqui. Até agora, atrasou, paguei juro, mas nada faltou. Nada faltou. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Nada. Assim que Ele vai nos conduzir. É difícil? É difícil. Me faltou um pouco de paz em alguns momentos. Mas Deus sempre manda pessoas. Por isso que a igreja é um lugar precioso. Que trazem palavras, que trazem direcionamentos. E que nos fazem entender as coisas. Orava um tempo atrás. E Deus colocou 2 nomes na minha mente. Eu fui falar com essas pessoas. Uma pessoa entregou palavras proféticas na minha vida. A outra pessoa me trouxe ideias para que eu pudesse vencer os obstáculos das situações que eu estava passando.
Sabe o que eu esperava que viesse? Que Deus, não, deve ser alguma coisa que Deus vai resolver. Alguém vai vir e vai pagar essa conta. Não, queridos. Mas nos deram estratégias para vencer. Estratégias de como conduzir. Eu quero dizer para você, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles vão passar por todas as dificuldades, mas como vencedores. Queridos, não queiram encurtar o processo. Eu quero te dizer, há um caminho, que ele é longo, e precisa você permanecer nele. Eu quero dizer para você, com todo o meu ser, com todo o meu coração, e com toda a confiança que eu tenho no Senhor que eu sirvo a todo esse tempo, vai passar. Tudo vai passar. E daqui a um tempo, só que não espere sentado, de braço cruzado. Continue trabalhando naquilo que é o mais importante. E aí vem Mateus 6:33, verifica lá, se eu não vou citar errado, Mateus 6:33. É, né? 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para você, quando eu comecei a focar no reino de Deus, e estou só começando, queridos, no meio da tribulação eu comecei a focar naquilo que é importante, Deus começou a trazer solução. Eu quero dizer para você, comece a focar naquilo que é importante, o reino de Deus, e Ele vai trazer toda a solução para a tua vida. Diga isso em nome de Jesus, diga amém aí onde você está. Comece a focar naquilo que é o mais importante, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o que vai acontecer, se preocupe em estar sendo conduzido pelo Espírito aonde Ele deseja que você esteja, e as coisas vão se resolver em todo o aspecto. O detalhe é que a nossa ansiedade tenta nos roubar das coisas de Deus. Mas nessa noite, eu espero ter desenhado para você o processo. Queridos, a água vai dar no tornozelo, e vai ser 500 metros de caminhada dentro do rio, vai vir no joelho, mais 500 metros, vai chegar no lombo, mais 500 metros. Não pare, porque quando chegar às águas profundas, o Espírito Santo vai falar contigo, vai direcionar, vai trazer solução, vai mudar o destino, vai transformar a situação difícil, vai trazer vitória na sua vida em nome de Jesus, porque Ele habita em você, e Ele prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não muda, Ele não deixou de estar conosco. Agora nós precisamos nos conectar a Ele e entender o propósito e por onde nós devemos caminhar. Você precisa caminhar por onde o Senhor deseja te conduzir. A partir do momento em que você diz sim para o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz assim: nós temos duas opções, ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Cristo. Eu sei que as pessoas acham meio feia essa palavra, mas é bíblica. Sabe o que é escravo de Cristo? É aquele que não se governa, ele anda conforme Cristo deseja que ande. Queridos, eu quero te incentivar nessa noite, e finalizo aqui, que você comece a entrar no teu lugar secreto de oração. Aprenda a buscar o Espírito Santo, comece a ter comunhão com Ele, comece a dizer, olha, só te ensinar mais uma coisa, comunhão com o Espírito Santo em todo momento. Até esses dias eu falava com alguém por telefone, que me ligou, eu disse assim, querido, que era uma moça, eu disse assim, querida, faça o seguinte, comece a conversar com Ele, pergunte para Ele. Só não faz na frente dos outros, porque vão pensar que tu é louco, né? Mas pergunte, Espírito Santo, o que eu posso fazer aqui? Como que eu devo conduzir essas coisas? Nem sempre você vai ouvir a resposta, mas você está criando uma comunhão. Até que de repente, quando você menos esperar, até a roupa que você vai vestir, Ele vai dizer como deve ser. Comunhão com o Espírito Santo.